Eu queria que você fechasse os seus olhos. O Ministério de Louvor vai estar cantando uma música. E a gente vai estar trabalhando em cima de um texto, justamente, que fala um pouco a respeito dessa letra, tá bom? A palavra que eu trago essa manhã, ela remete à questão de espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa essencial para a nossa vida. Amém? Às vezes você chega aqui na igreja e sua vida espiritual está boa. O teu andar com Deus está bom. Mas talvez você está aqui essa manhã e você sabe o quanto falta a Deus na tua vida. Falta a Deus na tua casa. Falta a Deus na tua família. Tô falando de louvor, né, Ricardo? Às vezes nós tocamos aqui na frente e falta a Deus na nossa vida. A palavra de Deus não diz que Deus procura bons músicos. Embora tocar bem seja essencial. Cantar bem, fazer o melhor para Deus é essencial. Mas eu não vejo Deus olhando para a terra e falando: eu quero aquele cara porque ele toca muito bem. No Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que os olhos de Deus passam sobre a terra a procurar um coração que seja dele. Não é verdade, Marinaldo? O coração dele. Meu coração é de Deus. No Novo Testamento, o texto que nós vamos trabalhar essa manhã, o próprio Jesus, ele fala: Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esses dias eu assisti um vídeo que o Ed colocou, passou para a Kelly, eu acabei assistindo através da postagem da Kelly, de um católico que dizia o seguinte: ele olhava, um pregador, eu não sei quem que é aquele cara, e ele olhava e falava assim para os músicos: olha, Deus não está nem um pouco preocupado se a tua guitarra é bonita, se você toca teclado bem. Ele falava: antigamente a gente orava para tocar, a gente fazia vigília, e não importava se tinha um violão, uma bateria, não importava quem ia tocar, importava Deus. Ele falava: hoje tudo mudou. Hoje nós temos os mega shows. E é um preço para tocar, por exemplo, num estádio. E se a gente tocar numa comunidade é outro preço, mas a gente não pode deixar de cobrar, de vender o nosso CD, de fazer o nosso marketing. Até que ponto nosso coração está nesse negócio? E até que ponto nosso ego está nesse negócio? Será que nós temos um mundo popstar evangélicos hoje? Às vezes a pessoa chega lá, grava um CD no dia do juízo, fala: ó, eu gravei um CD para o Senhor, para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito. Você vai se importar com isso? Deus fala: onde estava o teu coração? Onde estava o teu tesouro? O que Deus quer da gente, igreja? O que Deus quer da gente? Todos os músicos que estão aqui essa manhã sabem do que eu estou falando. Às vezes você toca bem, às vezes você não toca bem, mas tem vezes que Deus nos pega aqui nesse lugar e a gente não faz muita coisa porque nosso coração arde. E fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Deus? Era para ser do meu jeito. Eu tinha preparado tal música, Deus, o Senhor está fazendo outra coisa. E daí a bateria começa a baixar o tom, todo mundo começa a baixar os instrumentos, e nós só conseguimos fazer algumas notas. Fala: Deus, Tu és santo. Repetir. Fala: Deus, eu te amo. Tudo aquilo que a gente sabe cai por terra, porque o que importa para Deus é o nosso coração.
Tem um texto que eu gosto muito, que está em Salmos, eu não lembro os Salmos, que o salmista diz o seguinte: o que eu posso dar para esse Deus que tem feito tudo por mim? O que eu posso dar? Meu dinheiro? Eu já repito aqui um monte de vezes, Deus não está nem um pouco preocupado com o teu dinheiro. A igreja precisa de dinheiro, a missão de Deus precisa de dinheiro, mas Deus é o Deus do ouro e da prata. Se você for infiel, você está sendo infiel à obra de Deus nos seus dízimos. Ah, Deus precisa de mim? Deus pode levantar um líder, levantar uma pessoa. Saul era um cara assim, né? Saul falava assim: não, eu sou o rei de Israel, ninguém vai tomar meu lugar. Deus levantou Davi. Quem que era Davi? Era um ruivo, baixinho, cuidava de ovelha. E ninguém adivinhava, pensava que Davi poderia ser rei. E Deus fala: eu escolhi aquele que estava no pasto, que tocava harpa no pasto. Eu escolhi ele para ser o rei de Israel. Deus se preocupa com o nosso coração. A pergunta é o seguinte: o que eu posso dar para Deus que tem feito tudo por mim? E o salmista responde: te dou o meu coração, eu te dou a minha vida. A gente vai cantar uma música e eu peço que você abaixe sua cabeça. Canta uma vez a música. Curva sua cabeça agora. Esteja colocando a sua vida diante de Deus. Esteja orando, colocando seus pecados, suas dificuldades, seu coração diante de Deus. Não disperse sua atenção. Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Diga o quanto você ama a Deus. O quanto você precisa de Deus. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus nosso, sabemos que tua presença é real nessa manhã, Deus. A palavra diz, Deus, que o Senhor está presente neste lugar. Toma conta do nosso coração. Toma o nosso lugar. Toma o nosso ego. Quebra todo o nosso pecado, Pai. Cura o nosso coração essa manhã. Venha e toma o teu lugar nas nossas vidas, Pai. Tu és santo, Tu és livre para fazer o que o Senhor quer, Pai, essa manhã. Amém. Amém, igreja?
Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir lá em João capítulo 4, versículo 20 ao 24. Quem não trouxe, está aqui no PowerPoint. Tá, mas se você trouxe, pode abrir sua Bíblia. Amém? Todo mundo achou? João capítulo 4, versículo 20 ao 24. A palavra de Deus diz assim: olha só. Nossos pais adoraram neste monte, Samaria. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Esse é o nosso texto base para a nossa reflexão. É interessante o jeito que começa essa nossa perícope, né? Esse texto extraído do texto. Há uma preocupação da mulher. Uma mulher problemática. Uma mulher cheia de defeitos. Uma mulher discriminada. Uma mulher samaritana, com fama de prostituta. Já tinha casado 5 vezes. E o 6º relacionamento que ela estava tendo nem era marido dela. Jesus fala: mulher, olha, o que pode fluir de dentro de você é algo novo. Eu posso agir no teu interior. Jesus está falando com a mulher, e a mulher não está compreendendo muito as palavras de Jesus. Uma mulher dura, uma mulher meio arrogante. Jesus começa a ter um diálogo com ela, e ela fala o seguinte: quem é você, sendo judeu, para conversar com uma mulher samaritana? Isso não pode. Mas a mulher vai se abrindo ao diálogo, vai deixando Jesus ministrar o coração dela. As barreiras vão caindo. Jesus vai curando o coração daquela mulher. Mas aquela mulher ainda tem uma preocupação. Jesus, aonde é o lugar que eu devo adorar? Os nossos pais diziam que era neste monte. Aqui em Samaria. Aqui é o lugar certo de adorar. Mas nós temos umas rixas aí com os judeus, e eles falam que é em Jerusalém o lugar certo. Deus vira para aquela mulher e fala o seguinte: bom, o pessoal não tem entendido nada. Eu tenho procurado uma vida que se entregue, um coração que seja meu. Deus não está preocupado com o lugar. Quando nós falamos a respeito de espiritualidade e adoração, nós que se preocupamos com a melhor maneira, com o melhor som, com a melhor roupa, com a melhor forma. Deus está procurando uma vida disposta a se entregar. E Deus não está nem preocupado se você pecou muito ou não, porque nós vemos que essa mulher aqui era uma samaritana, uma mulher prostituta. O que Deus está falando com ela: não importa o que você fez, não importa o que você tem feito. Se Deus está falando com você essa manhã, Ele está te dando mais uma oportunidade de você entender a vontade dEle. Mas muitas vezes nós temos uma postura dura, né? Não é verdade, Marinaldo? Nós não abrimos o nosso coração para ouvir a voz de Deus. As coisas são tão corridas, não é verdade, Kiko?
na semana. Vocês sabem o que eu estou falando. É faculdade, é emprego, é família, é filhos, é ministério de louvor, é ministério na igreja. E muitas vezes Deus fala assim: ei, onde você vai? E eu? Onde que eu fico? Aí no teu coração. Não, Deus, mas eu tenho que tocar. Eu tenho que fazer, eu tenho que pregar, Deus. Eu tenho que trabalhar, Deus. Eu tenho que dar tempo para minha mulher. Deus fala: tudo bem. Mas e quando você canta que você me ama? E quando você canta que você abre mão de tudo por mim? E que quando você canta que não existe outro dono além de mim? E quando você canta dono das estrelas, né? Não deixarei o meu milagre passar, mas tudo bem, você canta, e eu? Onde que eu estou nesse lugar? Onde que eu estou nesse coração? Espiritualidade. Um ponto essencial para a vida. Um ponto essencial para a vida do ministério de louvor. Nós temos que pensar um pouquinho a respeito dessa questão de espiritualidade. Porque há dois tipos de espiritualidade. Uma espiritualidade bíblica, saudável, de Deus, de Jesus Cristo para as nossas vidas. E uma espiritualidade que não é encontrada na palavra de Deus, que não é bíblica, que muitas vezes nos mata, nos deixa viciado em um prazer que eu não sei o que é. Tem tanta gente viciada em um prazer na igreja. Tem tanta gente viciada em uma espiritualidade que não é bíblica. E o que é espiritualidade? Um tema tão falado nos dias de hoje. O que é espiritualidade? Se você vai no aeroporto, você lá tem uma banca que tem um monte de livro a respeito de espiritualidade. Se você vai no shopping Catuaí, você entra na livraria e tem um monte de livro a respeito de espiritualidade. Muitas igrejas têm crescido sobre esse tema. Ser espiritual. Muitas vezes os gestos que nós fazemos aqui na frente é de espiritualidade. Deus não procura gesto. Deus não procura forma. Quando nós vamos pesquisar um pouquinho a respeito dessa palavra espiritualidade, essa definição que eu vou passar não é uma definição teológica. É da cultura que a gente vive. A espiritualidade vem do latim spiritus. É um conjunto de atitudes, crenças e práticas que fazem parte da vida das pessoas e ajuda a alcançar realidades mais sensíveis e a ter um relacionamento com o transcendente, no caso do cristianismo, nosso Deus. Está presente em todas as religiões. A definição dessa cultura fala o seguinte: uma pessoa pode ter espiritualidade sem estar ligada a nenhuma igreja ou religião. Não é uma definição bíblica. É uma definição do nosso contexto. Porém, muitas vezes, são essas definições que nós temos vivido. Espiritualidade muitas vezes está ligada a uma questão de práticas, atitudes, de crenças, doutrinas, dogmas. Mas quando nós lemos a Bíblia, Jesus não está falando que nós devemos seguir uma tradição para ser espiritual. Nós temos que ter um rito ou um dogma para ser espiritual. Mas a cultura dos dias de hoje diz o seguinte: que espiritualidade está ligada a uma questão de conjunto de atitudes e valores. Olha só. Será que a espiritualidade cristã se resume a essa definição? Eu creio que não.
As pessoas muitas vezes estão preocupadas com práticas, jeitos e modos de ser espiritual. Isso tem atingido o Brasil desde 1990. Quando uma grande onda dos Estados Unidos veio de louvor e adoração de lá para cá. E ser espiritual muitas vezes era cair no chão. Era uma unção louca de cair no chão. Muitas vezes tem cantor que diz que para você ser espiritual você tem que pular. Que se você não pular junto com o ministério de louvor, você não é espiritual. Mas eu não gosto de pular. E eu sou um cara que eu não gosto de pular. E nem por isso eu sou menos espiritual. Muitas vezes as pessoas, para se fazerem de espiritual, elas têm uns jeitos, né? Tem uns modos, uns negócios no corpo. Daí vem unção do leão, vem unção do carneiro, vem unção não sei do que eu nunca vi isso na Jesus. Você viu, Marinaldo? E às vezes as pessoas gravam isso num DVD, depois as pessoas ficam fazendo assim na igreja. Unção do leão. A unção do leão vai te pegar. Ignorante. Tolo. Paulo falta conhecimento para esse povo. O Rodrigo está entrando na igreja agora, então ele pode falar: eu nunca vi unção do leão, graças a Deus. Eu nunca vi unção do Caim, graças a Deus. Muitas vezes nós temos vivido nessa perspectiva de atitudes e modos. Muitas vezes as pessoas têm confundido a questão de espiritualidade com práticas de ler muito a Bíblia. Eu vou explicar, calma. Não conclua antes de eu explicar. Eu tenho que ler muito a Bíblia para ser espiritual. Eu tenho que orar muito para ser espiritual. Eu tenho que orar 3 horas para ser espiritual. Existia uma onda assim também, né, antigamente. Você tem que orar 4 horas para chegar na igreja, as pessoas olhar para você. Meu Deus, que homem santo. Aonde ele passa eu sinto. Está na Bíblia isso? Eu não vejo Jesus fazendo isso. Né? Muitas vezes a espiritualidade está se resumindo a práticas, atitudes que não estão contextualizadas com a Bíblia. Presta atenção no que eu estou falando. Espiritualidade muitas vezes está se resumindo a coisas que não estão contextualizadas com a Bíblia, com a palavra Bíblia. Ah, André, mas se eu for um cara que oro, que leio muito a Bíblia, eu tenho a chance de não ser uma pessoa ainda que vive uma espiritualidade, que não vive uma espiritualidade bíblica? Tem? Conheço muita pessoa que lê muita Bíblia e não muda nada. Eu conheço muita pessoa que diz que ora muito e não muda nada. Falar que ora é uma coisa. Ler a Bíblia, ler bastante é uma coisa. Os fariseus eram mestres nisso, né? Gente, os fariseus eram os caras mais CDF do Antigo Testamento. Os caras decoravam. Eles oravam, Jesus fala que eles chegavam nas esquinas das praças e faziam orações lindas. Erguiam as suas mãos com os seus mantos. E era uma oração mais linda que a outra. Mas o próprio Jesus disse o seguinte: são como sepulcros caiados. São belos por fora, mas podres por dentro. Vamos falar, nós pegamos um texto de João, certo? O Evangelho de João. Vamos trabalhar então um pouquinho o contexto desse texto. Vamos falar então do grande Nicodemos. Bom, vamos ver quem que era Nicodemos. Lá em João 3, versículo 1, a palavra de Deus diz que Nicodemos era chamado de um dos principais dos fariseus, dos judeus. Algumas Bíblias de vocês traz príncipe dos judeus. Nicodemos, mestre de Israel. Ah, Nicodemos, toma madura de Jesus. Homem famoso
um homem líder, príncipe dos judeus. Jesus olha para Nicodemos. Falou: pastor Nicodemos, não se admire não, mas eu tenho que falar uma coisa para o senhor. Necessário vos é nascer de novo. Mas Nicodemos não era um mestre? Mas Nicodemos não era um líder? As pessoas não admiravam, não veneravam Nicodemos? Ele é um dos principais, ele não é qualquer judeu. Ele é um dos principais. Ele é um popstar da sua geração. Ele prega muito bem. Jesus diz: Nicodemos, você é um mestre em Israel. Você conhece as Escrituras, Nicodemos, muito bem. As pessoas olham para a sua vida, Nicodemos, e veem você como uma referência. Mas mesmo assim, Nicodemos, eu conheço o teu interior. E necessário, Nicodemos, é você nascer de novo. Talvez Deus está falando isso aqui para a gente essa manhã. André, eu sei que você conhece a Bíblia. André, eu sei que você ora. Mas não se esqueça, André, eu também conheço o teu interior. Sabe qual que é o nosso problema? Nós temos que ter cuidado hoje. Nós vivemos na cultura da bibliolatria. Tem gente que tem muitas Bíblias. Tem Bíblia aberta na sua casa. Lê a Bíblia todo dia, mas não tem uma transformação na sua vida. Nós vivemos na geração da igrejolatria. Eu não falto um culto. Eu estou lá quarta, sábado e domingo. Eu estou lá. Isso tem mudado a sua vida? Eu preciso ir na igreja, porque se eu não for na igreja domingo à noite, alguma coisa falta em casa, da minha vida. Isso tem mudado a sua vida? Nós vivemos na igreja da lideolatria. Pessoas que são líderes muito bons, convence, manipula, faz acontecer, e se mostra espiritual. Mas isso tem mudado a sua vida? Gente, cuidado com esse negócio de liderança, tá? Muito cuidado. É sério. Deus vai cobrar da gente. Todos os líderes que estão aqui do Ministério de Louvor. Todos os integrantes que estão do Ministério de Louvor. Deus sabe o jeito que nós tocamos aqui na frente. Deus sabe o jeito que nós pregamos aqui na frente. Só que hoje virou uma banalização muitas vezes. O importante é tocar. O importante é estar ali. Cuidado. Você é um líder. Deus vai cobrar de você tudo o que você tem feito. Não pensa que é tudo facinho assim, não. Que você vem, toca, vai, erra. Ninguém sabe, Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Nós vivemos na cultura da orolatria. Eu conheço um monte de gente que ora. Eu tenho muita gente na minha família que reza. Eu conheço. E muitas vezes eu sou assim. Oro, leio a Bíblia, sou líder. Mas o que muda? O que traz a transformação na minha vida? Quão duro saber que a igreja não produz espiritualidade. Quão duro saber que a minha liderança não produz espiritualidade. Quão duro saber que orar muito, se não tiver atitude, não produz espiritualidade. Vamos lançar mão mais de um texto? Olha só o que Jesus disse. Olha lá, Ricardo. Mas todo o que me diz Senhor, Senhor, não entrará, está errado aqui, tá? No reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor,
Senhor, nós profetizamos no teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas calma aí, tem alguma coisa errada, não tem? Parece que tem alguma coisa errada no texto. Expulsaram o demônio. Profetizaram, falaram que tiveram visão. Colocaram a mão sobre a cabeça do irmão e falaram que estava vendo aquilo. Fizeram um milagre. Mas Deus vai falar assim: eu não conheço vocês não. Deus, eu estou aqui na igreja presbiteriana, comunidade Vida Nova. Eu fui líder lá, Deus. Eu estava lá, Deus. E Deus pode falar: eu não te conheço, me desculpa, mas calma um pouquinho, eu não te conheço. Eu não estou lembrando da tua face, não estou lembrando da tua cara. Mas Deus, eu expulsei demônio no teu nome. O Senhor não está ouvindo? Eu expulsei demônio. Filho, nem filho vai dizer, né? Essa é a minha expressão. Desculpa, mas eu não te conheço. Olha só que interessante. Expulsar demônio não é sinônimo de espiritualidade. E eu pensei que fosse. Eu pensei que fosse um bom tempo da minha vida. Profetizar, falar que viu anjo, falar que viu alguma coisa sobre a vida do irmão, não é espiritualidade. Eu pensei que fosse. Fazer milagre, não é espiritualidade. Eu pensei que fosse. André, você está falando coisa errada. Não. Não sou eu que estou falando. Quem está falando, Ricardo? Jesus. Jesus está falando, não é eu. Mas calma aí, a nossa pergunta não foi respondida. O que é espiritualidade? Eu não respondi, eu estou falando que não é espiritualidade. Gente, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o povo de Israel, um povo místico ao extremo. Um povo cheio de unção, de símbolos. Uma pedra era um símbolo espiritual para Israel. Um cajado era um símbolo, uma madeira era um símbolo espiritual para Israel. Uma pombinha era um símbolo espiritual para Israel. Mas Deus diz o seguinte: olha, que dó. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia do deserto. De quem Deus está falando? De quem Deus está falando? Vocês não estão me ouvindo? De quem Deus está falando, gente? Só o Marinaldo? De quem Deus está falando, gente? Igreja, responde comigo. De quem Deus está falando? De Israel. Eu dei a resposta, agora vocês respondem, tá? De quem Deus está falando, gente? Estão parecendo a torcida do Luverdense, tá? Mais ou menos. De quem Deus está falando, gente? De Israel. Deus fala: eu abençoei esse povo durante 40 anos. Eu fiz milagre na vida desse povo, Ed, durante 40 anos. O povo não tinha o que comer, nem maná do céu. O povo está diante do mar, os inimigos estavam atrás, eu abri o mar. O povo não tinha o que beber, eu mandei Moisés bater na rocha, da rocha saiu água. E Deus fala: esse povo foi de coração duro. Mas era um povo super espiritual. Eles precisavam da espiritualidade, não é verdade? Olha só como é que eles precisavam dessa questão do místico. Moisés sobe o monte, o que eles fazem? O que eles pedem para Arão? Arão, faz um bezerro. Faz um bezerro de ouro para a gente adorar, porque a gente precisa colocar em prática essa nossa espiritualidade. Mas é um povo que morreu no deserto. Um povo que não entrou na terra prometida. Duro, não é verdade? Até agora nós falamos a respeito do que não é espiritualidade. Mas o que é espiritualidade? Tem um texto do Leonardo Boff e um livro dele que chama Espiritualidade. Esse autor é bom, gente. Esse aqui você podia comprar, tá? A gente compra tanta porcaria a respeito de espiritualidade, mas o Leonardo Boff é um cara bom pra gente ler. É um pouquinho mais difícil. Mais difícil um pouquinho que Paulo Coelho, que é um pouquinho mais difícil. Mas compensa ler. Espiritualidade, um caminho para a transformação. Olha só.
O Leonardo Boff é um cara muito ecumênico, inteligente, filósofo, teólogo. E ele salta a mão de uma ideia que ele teve para fazer aí uma questão do Dalai Lama. Eu vou ler aqui para vocês, preste atenção, tá? Agora cabe colocar diretamente a pergunta final. O que é espiritualidade? Uma vez fizeram essa pergunta ao Dalai Lama. E ele deu uma resposta extremamente simples. Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Mas a gente tem um personagem subjacente ao texto, né? Então esse personagem fala o seguinte: não entendo direito. Alguém perguntou novamente: mas e se eu praticar a religião e observar as tradições, isso não é espiritualidade? O Dalai Lama respondeu: pode ser espiritualidade, mas se não produzir em você uma transformação, não é espiritualidade. E acrescentou: um cobertor que não aquece, deixa de ser cobertor. Então atalhou a pessoa. A espiritualidade muda. Muda ou sempre é a mesma coisa? E o Dalai Lama falou: como dizem os antigos, os tempos mudam e as pessoas mudam com ele. O que ontem foi espiritualidade, hoje não precisa mais ser. E o que em geral se chama de espiritualidade é apenas lembrança de antigos caminhos e métodos religiosos. E arrematou: o manto deve ser cortado para se ajustar aos homens. Não são os homens que devem ser cortados para se ajustar aos mantos. Interessante. A base do texto diz o seguinte: o que é espiritualidade? Mudança interior. Tá, mas a gente não pode pegar o texto que a gente leu e excluir, né? Até agora a gente não falou do texto, né, Marinaldo? Do primeiro texto que a gente leu. Lá de João, que adora em espírito e em verdade. Se espiritualidade é mudança interior, o que Jesus diz quando ele fala de adoração, espiritualidade está totalmente ligado à adoração. Por que é adoração, gente? Você sabe o que é adoração? A gente fala adorar, mas o que é? Aí eu vou adorar a Deus. E não é cantar. Não é cantar. Bom, espiritualidade, segundo ponto de vista, Dalai Lama, mudança interior. Segundo ponto de vista bíblico, também é mudança interior. Adoração, no grego, significa proskuneo. Significa aproximar-se dele e beijar sua mão. Não tem mais o que significado no grego, gente. É isso aqui. Pode ir lá pesquisar. Chega na tua casa, liga lá o computador, pesquisa. Aproximar-se de Deus, isso é adoração. Ter um relacionamento íntimo com Deus. Beijar sua mão, buscar intimidade com Deus. Isso é adoração. Bom, vamos lá ao texto que a gente começou então. Jesus disse o seguinte para aquela mulher: olha, o Pai procura adoradores que adoram o Pai em espírito. Deus está procurando alguém que adore com o seu interior, que deixe Deus trabalhar na sua vida interior. Adoração significa aproximar-se de Jesus, certo? Toda vez que eu falar a palavra aproximar-se, vocês vão estar pensando em adoração. Adoração significa aproximar-se de Jesus. Ter uma relação íntima. Deixarmos Jesus trabalhar no nosso coração, na nossa vida interior. Olha só. Espiritualidade é uma transformação do nosso interior por meio da adoração em espírito. Isso é espiritualidade. Agora fala para mim. Deus está falando que a adoração é você chegar diante dele com o teu interior e deixar ele trabalhar. Adoração em espírito. Todo mundo aqui é bem resolvido consigo mesmo, né, gente? Ou não? Ninguém tem feridas dentro de si, mágoas ou rancores. Claro que nós temos. Gente, todos nós temos problemas com a gente mesmo. Redundância, né?
todos nós temos problema conosco mesmo. Tem pessoas aqui que têm feridas amargas dentro de si, que ainda Deus não tratou. Tem pessoas aqui que têm mágoas duras dentro de si, que Deus não tratou. Tem pessoas que têm rancores dentro de si que Deus não tratou ainda. Adoração é deixar Deus trabalhar no nosso interior. Não adianta a gente ficar ocupando o passado. Ah, mas por que falaram aquilo para mim? Bateram demais em mim. Me abandonaram. Sabe? Não adianta. Não adianta. Se você não deixar Deus trabalhar no teu coração, você vai ficar culpando sempre alguém. Sempre o culpado vai ser alguém. O culpado vai ser... Você não vai viver direito. O seu interior não vai ser trabalhado. Às vezes nosso interior está tão cheio de raiva, de ódio. Sem paz no coração nós vivemos muitas vezes. Como é difícil, né, gente? A gente deitar na cama muitas vezes não ter paz no nosso coração. O salmista diz o seguinte: em paz me deito e logo me pego no sono. Deus cuida de mim, dá um turbulhão aí fora. O pessoal quer me matar, mas em paz me deito, me pego no sono, porque Deus tem trabalhado no meu coração. A solução para uma espiritualidade bíblica e saudável é aproximar-se dele. O que significa aproximar-se, gente? Hã? Adorar, né? As pessoas podem ter nos dias de hoje dinheiro. Eu e você pode ter dinheiro. Ou não. Podemos ver com boas pessoas do nosso lado. Talvez Deus te faça uma pessoa famosa daqui a um tempo. Você pode ter uma boa casa, ser uma pessoa cheia de poderes. No entanto, se Deus não agir no teu interior, você sempre vai ser infeliz, ingrato com a vida e com as pessoas. Você sempre vai ser pessimista. Você sempre vai ser crítico com tudo. Sabe por quê? Porque você tem cantado a respeito de Jesus, mas Deus não tem trabalhado no seu interior. Nós corremos um grande risco de viver a vida sem deixar Deus agir no nosso interior. E quando Deus não age no nosso interior, não cura a nossa vida, a gente perde para a gente mesmo. Sabia? O tempo passa, né? Voa. E a nossa vida fica a mesma. Somos os mesmos críticos. Sempre estamos procurando um culpado para colocar a culpa da nossa vida medíocre. Mas Jesus diz o seguinte para você: ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrareis em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Deus está falando o seguinte: eu quero entrar no teu coração. É verdade, dona Joana? É verdade, Luiz? Deus está falando o seguinte: eu quero entrar na sua vida. Você deixa? Ele não vai chegar, vai meter o pé na porta e falar assim: não, agora quem manda aqui sou eu. Deus é um cara cavaleiro. Deus fala assim: olha, eu estou na porta, você vai abrir sua vida, vai deixar eu entrar? Gente, aquela mulher do texto base que nós lemos era uma mulher complicada, tinha 5 maridos, estava no mundo contemporâneo, estava indo para o 6º casamento, era cheia de complexo, mas ela abriu o coração para dela para Jesus. E Jesus transformou o coração daquela mulher não aguentou e saiu gritando no meio da cidade: eu conheço um homem que falou a respeito de tudo na minha vida. Ele é profeta, ele é salvador, ele é Jesus. Ele curou o meu interior. Eu não tenho mais vergonha de ninguém, porque ele mudou a minha vida. Amém, igreja? Deus transforma o nosso interior. Tem um texto que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, da água do poço de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der,
Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Deus quer agir no teu interior. Você tem complexo de inferioridade? Você se acha difícil? As pessoas maltrataram, machucaram você? Você tem duas opções. Eu vou continuar assim mesmo, eu vou ser assim. Ou a opção de falar o seguinte: está difícil, Deus. Está muito difícil, Deus. Eu sou um cara que eu preciso mudar, Deus. O Senhor sabe os defeitos que eu tenho dentro de mim. Lá na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Meu Deus, muda a minha vida. E se aproxima dele. Adoração. Se aproxima de Jesus. Se aproxima de Jesus. Se aproxima de Jesus. Nós vivemos muitas vezes com os nossos modos. Nós queremos resolver o nosso interior da nossa maneira, do nosso jeito. Não é assim, meu querido. Deus tem que tocar no teu coração. Eu sei que vocês não gostam muito de filosofia, mas tem um cara que chama Kierkegaard, que depois de um processo de um filósofo chamado John Rawls, que estabelece uma política de liberdade, de individualidade, toda uma questão, Kierkegaard fala o seguinte: olha, cada um é responsável pela sua vida e pela liberdade que tem. Cada um é autor de si mesmo. É assim que está lá no livro. Chama um livro do Kierkegaard. Ele fala: mas nós só conseguimos ser melhores com a nossa liberdade quando nós se aproximamos de Deus. Se você quer mudar a sua vida, você tem que ser fiel para com Deus. Hoje nós vivemos na cultura do mundo exterior. É uma roupa aqui, um músculo ali, uma tinta de cabelo aqui para quem tem, né? Um silicone aqui, um botox ali. Emagrece aqui, engorda ali, faz academia ali. Mas muitas vezes isso não passa de uma máscara. Não passa de uma máscara. Às vezes somos impuros e infelizes dentro da gente. Eu não estou dizendo que você não deve cuidar do seu corpo. Eu acho que você tem que cuidar do seu corpo, sim. Isso é espiritualidade também. A espiritualidade tem que ser integral. Tanto interior como exterior. Agora não adianta você pintar o cabelo, fazer uma bela maquiagem. Os meninos ficam fortão, bonito, né? Sarado. Dentro de você, como vai as coisas? Deus quer trabalhar no seu interior. Mas Deus diz que a adoração não é só em espírito, é em verdade. De que verdade Deus está falando? Vocês nunca se perguntaram isso? Que verdade Jesus está falando? Eu vou falar para vocês. O livro de João é o livro que mais tem a palavra verdade. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele afirma, com uma retórica, que a gente fala linguística, muito afiada, sempre dizendo: em verdade vos digo. Quem que é a verdade? Jesus. E o que ele quer dizer quando ele fala adorar em verdade? É se aproximar de Jesus, entender que ele é a verdade e que ele fala a verdade para mim, e o que eu tenho que viver é a palavra dele. Os adolescentes que estão aqui essa manhã, é buscar viver a verdade no namoro. Para os casados, é buscar viver a verdade no nosso casamento. Para todos, buscar viver a verdade nos nossos pensamentos, nas nossas músicas. Sabe o que eu acho? Eu acho que nós deveríamos muitas vezes pensar muito bem que canções nós cantamos aqui na frente. Eu acho. E eu tenho uma prática meio difícil às vezes.
Às vezes não tem como fugir. Mas tem música que eu não canto. Mas não é verdade. Não é verdade o que eu estou vivendo aqui. Eu tenho que pedir misericórdia para Deus, porque Deus, eu não posso falar isso. A gente tem que pensar o que a gente diz através da nossa canção. Hoje tudo para Jesus é paixão, é amor. Mas será que é mesmo? Hoje todas as músicas são compostas em primeira pessoa. Eu, meu Deus. E Deus? Os nossos corinhos antigamente, né, Marinaldo? Era sempre digno de glória, de louvor, te exaltamos ao Cordeiro Santo, né? Vim para adorar-te. Hoje, eu estou apaixonado. Eu estou maluco. Eu estou louco por Jesus. Louco? Que louco, gente. Maluco. Onde está? Onde está? Eu não vejo na Bíblia. Pirado. Não, eu sou um ser humano. Eu sou consciente. E Deus disse que eu tenho que adorar a Deus com a minha razão. E esse é meu culto racional. Mas a gente canta, porque o ritmo é legal. As notas são sol, dó e ré. E a bateria faz um negócio muito legal. Então a gente pula. Eu não gosto de pular, gente. Sei que eu pulo bem feio, né? Eu não gosto. Mas daí, a música fala que a gente tem que ir para a direita. Depois fala que a gente tem que ir para a esquerda. Para frente. Para trás. Agora dá uma Não dá. Não dá. Não está na Bíblia. Mas se você não for... Eu vou para a esquerda porque o povo me empurra, né? E eu não gosto de ir para a esquerda nem para a direita. Nem para frente, nem para trás. Mas o povo de Deus tem que ser alegre. Eu concordo. A gente, presta atenção nas músicas muitas vezes que a gente tem cantado. E ele vem saltando pelos montes, seus cabelos... De quem que a Bíblia está falando? Os seus cabelos são brancos como a neve. De que a Bíblia está falando? Está falando de uma questão alegórica do mundo de Cantares, de Salomão. Um livro erótico. Não. E ele vem saltando pelos... Jesus não vem saltando pelos montes de jeito nenhum. Não vem pulando. Não vem. A Bíblia diz que ele vai descer. E, na verdade, a gente nem sabe como é que vai ser. Tem que pegar o livro de Apocalipse. Não, mas eu não vejo aquilo, sabe? Pulando, nem saltando, não. Não, mas o ritmo é legal. O ritmo é legal, a gente tem que tocar, porque da igreja vai dançar. Para com isso. Que o teu culto seja racional. A nossa geração vive numa geração de igreja superficial. A gente tem mega templos de pessoas que não são pastoreadas. Eu sou pastor aqui com o pastor Maurício, sou filho da igreja. 6 anos que eu estou aqui nessa casa. 7 anos, vai para 7 anos. É difícil demais pastorear uma igreja de 200 membros. É difícil demais visitar todas as pessoas. É difícil demais lidar com todas as pessoas e vocês lidar com a gente, porque a gente também tem problema. E muitas vezes nós queremos cantar essas músicas para atrair o povo, não sei o que. Gente do céu, presta atenção. O que é verdade e o que não é? Não, mas eu não concordo com você. Tem que fazer isso mesmo para a igreja crescer. Tem que mexer no psicológico da pessoa. Quê? Eu tenho que mexer com o psicológico da pessoa? Não. A Bíblia fala que quem age é o Espírito Santo. Não eu. Concluindo. Se ele é verdade, quem que é o nosso padrão de espiritualidade? Jesus. Jesus é o padrão da nossa espiritualidade. Não é um líder. Muitas vezes as pessoas colocam um líder no Brasil, né? É aquele líder. A onda agora é pegar alguma coisa e fazer. Porque aquele líder faz, ele é espiritual. É aquele movimento que tem que praticar agora na igreja. A nossa geração e a geração dos nossos filhos, eu creio que a geração dos nossos netos, dos nossos filhos vão sofrer com uma geração pós-cristã. É só ligar a televisão. Liga a televisão e você vai ver o tanto de canalhagem que tem, de gente enganando os outros. É só ver os shows evangélicos. São milhões de pessoas. Esses dias um professor meu colocou um negócio lá no Facebook e eu compartilhei. E no show de gospel tinha um monte de gente. E na reunião de oração tinha uma pessoa. E a pergunta era a seguinte: tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada?
Tem alguma coisa errada, irmão. Se tivesse o bam aqui hoje, eu tenho certeza que a igreja estaria lotada. Mas é um estudo sobre espiritualidade, com o pastor Caprino, que ele é meio da antigo e gosta de falar o que está na Bíblia. É difícil, irmão. Levantar 9 horas para ir lá. Ah, mas se tivesse o popstar, não. Já ia entrar caindo na unção. Já ia entrar pulando. É verdade. Ai, dói, né? Mas é a verdade do nosso Brasil. Um país que é evangélico. Mas o que é ser evangélico hoje em dia? Ninguém sabe o que é a palavra evangélico. Daí tem uns que são mais grossos. Não sou evangélico, eu sou protestante. O que é ser protestante? Ah, protestante? Ah, naquela igreja minha é protestante. O que é ser evangélico? Fica a pergunta. O que é ser protestante? Eu acabo a pregação dessa manhã mostrando um negócio bem bacana para vocês. Quem está com a Bíblia aí? Vai lá no primeiro capítulo de João. Quem pode ler para mim capítulo 1, versículo 4? Quem pode ler para mim, gente? Você lê, Kelly? Capítulo 1, versículo 4? É, Evangelho de João. É. Certo? Passa para o capítulo 2. O que tem no capítulo 2 de João? É o primeiro milagre de Jesus em Canaã da Galileia. O que tem aqui? A transformação da água para o vinho. Está falando de transformação. No capítulo 1 está falando de vida, está falando de transformação. Capítulo 3 a gente tem o quê? Nicodemos. Deus está falando para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Vida. É o contexto do texto. Tá? Capítulo 4, mulher samaritana. Está falando de transformação de vida. Lá no capítulo 4, capítulo 4, versículo 49 ao 52. Alguém lê para mim? Aí. Até. Interessante. A retórica de João começa no capítulo 1 dizendo de vida. Passa para o capítulo 2 dizendo de transformação. Capítulo 3 dizendo sobre vida nova. Capítulo 4 dizendo de transformação da mulher. O contexto do capítulo 4 é de que um oficial, o rei, tinha um filho que estava morrendo, mas Deus lhe deu vida. Espiritualidade é vida tocada por Jesus. Adoração é se aproximar de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a vida de vocês. Eu acabo dizendo na pregação o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz. Amém? Vamos ficar em pé? Os meninos vão cantar aquela música Em Espírito e em Verdade, de novo? Eu queria chamar aqui o presbítero Ed para estar orando. O Ed vai orar. E você não precisa sair do seu lugar, não. Fica no teu lugar aí mesmo. Curva a sua cabeça e fala o seguinte: olha, Deus, eu aprendi um pouquinho a respeito de adoração essa manhã. Me ajuda, Deus, a me aproximar de Ti, Senhor. Cura o meu interior. Revela a Tua verdade para mim, Deus. Sabe, Deus, a gente muitas vezes tem fugido, ó Deus, da nossa obrigação. Muitas vezes, ó Deus, nós temos desviado o nosso foco. Muitas vezes não temos sido, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim o Senhor se importa conosco. Meu Deus, está o tempo todo nos procurando, querendo nos mostrar o caminho certo, Deus.
E nós te agradecemos por isso, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, ouvindo a tua palavra, ó Deus, ouvindo essa pregação, melhorar, ó Deus, como filhos teus, te adorar, ó Deus, da maneira que o Senhor quer que nós o adoremos. Nós queremos, ó Deus, ser filhos melhores, Pai querido. Muito obrigado, ó Deus, porque o teu Espírito Santo fala conosco, ó Deus, porque o teu Espírito Santo nos conduz, ó Deus, por caminhos excelentes, Deus. Muito obrigado, ó Deus. Fala conosco, ajuda-nos, ó Deus, a te servir melhor, Pai querido. Nós queremos isso, Deus. Nós nos colocamos a nossa vida, ó Deus, no teu altar, Deus. Nós, ó Deus, como liderança, como ministro, ó Deus, da tua igreja, nós sabemos, ó Deus, a necessidade que temos de ser diferente, de ser, ó Deus, realmente referência, ó Deus, naquilo que fazemos, ó Deus, na tua casa, Pai querido. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, porque nós precisamos, Deus. Nós temos, ó Deus, muitas vezes sido falhos, ó Deus, naquilo que fazemos, Deus. Nós precisamos de Ti, Pai querido. Nós temos certeza, ó Deus, que o Senhor está conosco. O Senhor está nos ensinando, ó Deus, a Tua palavra do começo ao fim, ó Deus. Nos fala isso, nos ensina, ó Deus, nos dá o caminho, Pai querido. Nos ajuda, Pai querido. Nós te adoramos, ó Deus, em espírito e em verdade. Queremos ser assim, ó Deus, como a Tua palavra nos ensina, Pai querido. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Glória a Ele. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito seja com toda a igreja aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.